Tá online. Só um minuto. Vou colocar aqui no silencioso só um minuto. Cadê o chimarrão? Porque a pessoa é ficando importante, né? Acho que toda hora vai receber ligação aí. Famoso. Talvez nesse podcast quando vai sair já estourou. Estamos estourados. Iniciando mais um podcast Revolução Vital. Essa é a Revolução Vital. Estamos aqui mais um episódio. Nosso quarto convidado, professor Wilker Saraiva. Wilker, obrigado pela presença mais uma vez. Pela sua presença. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Muito feliz. Alma flor. E é isso aí, galera. Revolução Vital é isso. Falar sobre educação física, atividade física, conhecimento, longevidade. Trouxemos aqui um mestre no conhecimento aí da educação física. Vai contar um pouquinho da sua história, sua trajetória. E seja bem-vindo, Wilker, mais uma vez. E tamo junto, galera. E o nosso ecossistema é esse. Pisou nele, não sai mais. Antes de passar a palavra, o professor Wilker Saraiva, um grande amigo meu, foi acadêmico, está em todos os meus projetos, todos. Hábitos Mestres, Bússola do Saber, Neurofrequência, aqui no nosso ecossistema, né, Thiago? Com certeza. Revolução Vital, obrigado, Wilker, você é um grande amigo, um grande profissional. E o nosso objetivo aqui é reconhecer o profissional, reconhecer os grandes potenciais, os grandes profissionais que estão aqui na cidade, que aqui em Grupi tem profissionais que a gente tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer e que o Brasil conheça. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, João, Thiago, que são meus amigos também. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória, do meu campo de conhecimento, falar sobre profissionalismo, falar sobre empreendedorismo, falar sobre atividade física, qualidade de vida. Então, para mim, é um prazer compartilhar com vocês um pouco do que eu sei. E para iniciar, do início, né, para ser redundante, onde tudo começou, Wilker? Da onde despertou a paixão, o querer fazer atividade física? Atividade física não, educação física. Na realidade, a minha história, eu sou de um vilarejo próximo daqui, onde não tinha aula de educação física. Não tinha. E aí eu vim conhecer o curso de educação física na faculdade. Não. Na hora de fazer a inscrição do vestibular, vou lá, educação física, é próximo da saúde e próximo da educação. Juntei, não tive professor de educação física, lá não tinha. E aí eu não conhecia a trajetória, eu nem sabia o que era educação física, na realidade. Aí com o passar do tempo eu fui me apaixonando pelo curso, apaixonado pelas disciplinas, apaixonado pelos conteúdos, pela prática. E aí eu costumo dizer que Deus que escolheu a educação física para mim. Deus que escolheu a educação física para mim. Então a minha história não é uma história como a maioria das histórias comuns que nós escutamos. Por exemplo, um professor de educação física que inspirou o aluno e aí cresceu na modalidade e ele caminha para esse sentido. Ou ele fazia algum esporte, ou né? eu não fazia nada, nem esporte. Muito interessante. Até porque não tinha iniciação, né? Já não tem nenhum professor, imagine que a iniciação. Então a minha história na educação física foi assim, paraquedas, clica lá, marca, inscrição confirmada, vestibular, passou, vai começar a estudar. E aí eu fui me apaixonando no processo. Exatamente. E aí, matriculou, passou no vestibular. E aí, como é que foi esse processo de inclusão ao ensino superior? Aí eu comecei, como todo menino bem rurícola que eu era, né? Eu tinha muito medo do novo, eu tinha muito medo do... Ainda acreditava muito nessa questão do professor estar no pedestal lá, bem alto, o aluno aqui. Então, eu fui doutrinado dessa forma. E aí, com o passar do tempo, eu fui pendendo um pouco para a área da licenciatura, depois para a área da biológica, depois voltei para a licenciatura, depois para a biológica. E aí, depois de formado, eu comecei a enfrentar alguns desafios.
O principal desafio, como todo graduado, é o que eu vou fazer agora, né? Porque enquanto você está no ensino superior, os professores estão ali te orientando, te colocando nos projetos, né? Que existiam muitos projetos nessa questão da formação. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber o que eu ia fazer então. Então, vamos estudar para o concurso, vamos fazer uma, um- estabelecer um contrato com uma prefeitura, não sei. Aí eu fui ali recondicionando, porque foi totalmente contrário daquilo que eu tinha desenhado enquanto estudante. E é interessante, né, que a gente tem esse esforço de passar para um estudante de ensino médio ou recém-formado do ensino médio, e eles não fazem ideia das oportunidades que o curso dá. E você teve a felicidade de escolher um curso muito abrangente, né, que vai tanto para a saúde como educação, entre outras áreas, lazer, etc. E só depois que entra no curso que a pessoa começa a ter a real noção do que é realmente um ensino superior. Então, ouvindo um pouco a sua história, né? Talvez se não tivesse feito educação física, tivesse feito outro xizinho lá, teria sucesso também e teria se encontrado. Porque as formações profissionais, elas não são específicas. Elas são de muitas oportunidades específicas. E ali cada um se encontra, né? E é interessante que você reportou aí que foi para a licenciatura, que é a educação, foi para o bacharelado, que é a saúde, e conheceu várias oportunidades, né? Depois já faz um gancho com o seu processo de pós e mestrado também. Sim. E aí sim, parece que foi para a saúde, mas também tem um pé na educação agora. Então, comenta aí a sua trajetória, como que foram as decisões de se construir esse profissional único. Sim. Aí, com o passar do tempo, você vai tendo as oportunidades, e aí essas oportunidades, elas geram dúvidas. E aí eu ouvi de um professor o seguinte: não dá para ser bom em tudo, né? Embora que o processo seja um leque amplo, mas não dá para ser bom em tudo. Você precisa escolher algo para que as pessoas, ao lembrar do teu nome, possam lembrar do serviço que você oferece. Aí eu tive um pouco de percepção de mundo, né? De mercado. Eu aproveitei um pouco do temperamento, que é muito importante, vocês que estão propagando conhecimento, é entender o temperamento das pessoas e colocar a pessoa certa no local certo, né? Talvez enquanto formador você fique condicionando, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso, mas eu preciso entender o temperamento dessa pessoa e condicionar ele para aquilo que ele vai se adaptar ou aquilo que ele vai sobressair. Aí eu percebi. Tá aí o recado, hein? Isso. Eu percebi que eu tinha muita facilidade com comunicação entre pessoas intergeracionais, no caso, as pessoas idosas, né? Comecei com um projeto social e aí eu percebi que o que elas procuravam no profissional era a falta que elas estavam tendo em casa, que é a atenção, que é a escuta. Daí eu tenho um relato de uma vez que eu estava muito turbulento, minha vida turbulenta, e aí só de todo final toda aula tinha na hora que chegava no final da aula, vinha uma idosa conversar comigo e conversava. A minha cabeça estava em outro rumo, mas ela conversava. Todo final de aula, acabava a aula, eu ficava pensando, meu Deus, lá vem a idosa mais uma vez. Só que aí os anos se passaram e aí depois encontrei com ela no mercado, ela falou: professor, o senhor não faz ideia do tamanho da depressão que o senhor me tirou, porque eu não tinha ninguém para falar, tá entendendo? Eu não tinha ninguém para desabafar. Eu me senti culpado, porque naquele processo eu não era só os ouvidos dela, né? Eu não estava sendo ali outra forma de ouvir, eu estava só fisicamente. Aí eu comecei a refletir, imagine se eu tivesse pronto, o mercado tivesse me preparado para dar um feedback necessário para isso. Então,
Aí eu comecei a melhorar a minha prática. Então, o que que eu preciso ser bom? Então, eu vou trabalhar com pessoas idosas. Aproveitei o meu temperamento, aproveitei a minha disponibilidade, a minha paciência, se é que eu posso definir uma palavra, e fui estudar sobre o envelhecimento humano. Fiz uma especialização, depois fui para o campo do mestrado. Entrei no mestrado achando que eu ia sair o cientista, né? Eu vou resolver o mundo. Aqui eu vou descobrir uma fórmula, vou descobrir um treinamento que vai melhorar a vida de muita gente. Só que com o passar do tempo, Tiago e João, você percebe que as pessoas que buscam o conhecimento, eles buscam conhecimento prático, né? O que que eu posso melhorar de maneira prática, factível e precisa na vida de uma pessoa? E aí eu estudei sobre a força de pressão palmar, que tem reflexo na capacidade funcional da pessoa idosa. Traduzindo para vocês, quanto mais forte, a minha dissertação comprovou que quanto mais forte a pessoa idosa tiver força de punho, mais capacidade funcional ela pode ter. Então, o que fazer então na prática? Vamos melhorar a força de punho, vamos melhorar a força de pressão palmar das pessoas, que vai fazer o reflexo, vai respingar lá na capacidade funcional, que é o levantar, sentar, andar, equilibrar, e diminuir a chance e probabilidade de queda em pessoas idosas. E o ciclo é o seguinte: caiu, quebrou, quebrou, internou, internou, morreu. Entendeu? É uma das principais causas da morte da pessoa idosa, é a queda. Então, como que eu vou melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa, a vida de uma pessoa idosa que não tem acesso à informação, não tem acesso a programa de treinamento, com uma coisa que pode ser simples, é a informação que eu posso levar. E aí, na corrida que teve agora do SESC, encontrei com uma pessoa que veio toda agradecida. Professor Wilke, eu encontrei com uma idosa, ela disse que hoje sabe cair, porque o senhor ensinou ela a cair. Entendeu? Olha só, um detalhe que causa uma diferença enorme na vida das pessoas. E aí talvez nós estamos em busca de fórmulas. Vou captar um número significativo de alunos, vou fazer isso, mas o que pesca é o simples. O que faz a diferença na vida do aluno é o simples. Então você precisa ser um profissional bom, um profissional factível e que possa ser uma pessoa simples também. E o Wilke, é mais ou menos isso que a gente busca e entregar para a galera aqui, descomplicar, né, isso, e entregar essa forma simples. Episódios passados eu e o João estava conversando sobre o desenvolvimento da criança, do pai, ao envelhecer, a longevidade, e falando, né, sobre pequenas quedas da criança que é necessário acontecer para não levar uma queda grande, e no caso do idoso, ele levar à falência, né? Não está mais entre nós. E aí eu dentro de sala de aula, ensinando para a galera, eu tento falar que a educação física nós temos que educar o aluno, né? E nessa parte da longevidade, do envelhecimento, da pessoa já madura, com o pensamento já amadurecido, como é que você faz para conseguir educar ela, mudar esse pensamento dela? É mais difícil? É mais fácil? É bem mais difícil, porque a pessoa idosa ela está cheia de crenças, cheia de dogmas, ela já tem uma cultura naquilo que ela acredita muito formada. Então é muito mais fácil, é muito mais difícil trazer uma informação nova. Muitas das vezes, o que que acontece? O adulto liga, fala bem assim: Wilke, fala com minha mãe que esse vaso não pode ficar perto da porta, que ela pode tropeçar, cair, machucar. Então, aqui se aplica aquele santo de casa, geralmente não faz um milagre. Então, uma pessoa vindo com uma informação, com um acervo diferente, com uma pegada diferente, eles acreditam mais do que o que estão ali no ciclo familiar. Mas é preciso vencer a resistência enquanto profissional. Você falou uma vez, usa outra forma, outra pedagogia de falar. Fala outra vez, não dá certo. Até você chegar ali e achar uma abertura que cause um resultado. E aí vamos para a prática?
Eu tenho uma aluna idosa que durante a vida toda dela ela fez mudinhas de plantas para vender, para cuidar, que a vida que eles possuem a dispensação de tempo é nos objetos, nas coisas. E aí o tempo todo ela agachou de maneira errada. E aí com o passar do tempo, as doenças de coluna. E aí eu fui ensinar ela a agachar da maneira certa e expliquei o porquê. Não foi da primeira, não foi da segunda, até deu a fisgada. Quando deu a fisgada, ela falou, professor, vou tentar da outra forma. Aí tentou e não fisgou mais. Então é por insistência. Quebrar dogmas, quebrar crenças do público envelhecido demanda muita paciência. Então não é só pelo falar, pelo insistir, pelo modificar. Em relação a essa questão, né, de fazer o simples, né, fazer o básico, arroz com feijão bem feito, esse é o nosso propósito aqui no Revolução Vital, né? É tirar esses detalhezinhos, se é melhor fazer série de 12 ou de 15, se é melhor descansar 1 minuto e 30, 1 minuto e 40. É, olha só, a prevenção, o treino de força melhora, previne quedas. E a prevenção de quedas previne fraturas. E tem uma informação que eu não conhecia, trouxe recentemente nos meus vídeos curtos, é que a gente não perde 1% de força muscular por ano, a gente perde um pouquinho menos, 0,6, 0,7% ao ano. Só que na hora que a pessoa sofre uma queda, é hospitalizada, sofre uma fratura, aí perde essa porcentagem que seria por ano, perde por dia, por semana. Dali que ocorre a queda brusca que você disse, né? Houve a queda, houve a fratura, hospitalização e aí o risco de morte. Então, o treinamento de força, de mobilidade, cuidado à saúde, do peso corporal e etc., é importante para evitar um acidente. Então, essa força de preensão palmar, essa força geral, esse agachar com independência, saber levantar da cadeira, é, é muito simples, né? É muito básico, não precisa se prender ali a discussões que se é 70%, se é 65%. Então, como que você aplicou esse conhecimento mais sistemático? É melhor 3 séries de tanto. A intensidade é importante ser acima de tantos por cento. Como que você aplicou com simplicidade toda essa bagagem com fundamentação científica, com órgãos, American College, tem outros órgãos que fazem protocolos de treino de força para idosos. Como que foi essa leitura lá no mestrado, que é sistemático, para a prática humanizada e básica para atingir essa mudança de mentalidade, mudança de postura, cuidado com o idoso, convencer ele que é perigoso fazer tal coisa. O conhecimento ele vem de maneira bem ampla, né? Se você ficar preso, eu vou usar essa palavra, nem sei se é uma palavra muito forte, muito amena, mas preso à periodização, de número de série, número de repetições, eu vou chegar no enfado, né? Se eu falar para uma pessoa idosa, eu preciso de número X, com carga X, tanto X, descansa X, daqui a pouco nós retomamos. Ele não quer saber disso. Ele não, tudo que ele menos quer saber é disso. Ele quer saber o que ele não estava fazendo, o que ele não efetivava e agora o que ele consegue fazer. Tá entendendo? Então, trazer isso o tempo todo durante a sua prática para as pessoas idosas no treinamento é a mesma coisa que acender luzes o tempo todo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático lá na atividade física, que é tocar a ponta dos pés, a ponta dos pés com as mãos sem dobrar o joelho. Nós temos uma resistência de posteriores de coxa, com o passar do tempo, que muda a marcha da pessoa idosa, porque os músculos, os posteriores de coxa, eles ficam mais retraídos, altera
em toda a cinesiologia biomecânica da marcha, a planta do pé da pessoa idosa, ela fica mais retraída e o pé dela fica mais côncavo. Esse pé mais côncavo, ele vai tirar o quê? A possibilidade de equilíbrio, sem contar que o tronco dela tem uma tendência a ficar anteriorizado e o centro de gravidade já era, nesse né? momento. Acúmulo de gordura corporal, região do abdômen, contribuindo para o centro de gravidade. Mas é uma série de fatores. Mas não adianta eu falar para a pessoa idosa, está acontecendo isso. Se você não fizer, não é por aí. O que você estava fazendo? Conseguia tocar a ponta dos pés com a mão? Não, vamos treinar, executar. E agora, professor, consegui. Está entendendo? Então não é essa questão, olha, vamos avaliar, é preciso, é importante a avaliação, é claro, em todo treinamento, faz avaliação, inclusive existem testes, existem protocolos específicos simples para avaliar capacidade de marcha, capacidade de equilíbrio, coordenação motora, força de membro inferior, simples, usando apenas uma cadeira. Eu tenho esse protocolo. Então não precisa instrumentos muitos caros instrumentos, não precisa se apegar com isso. Basta ter essa pegada simplificada. É claro que está abraçado pela ciência, não é qualquer coisa, não é execução de qualquer protocolo, e você traz essa simplicidade, entendeu? Você chega na casa da pessoa idosa para aplicar um treino e fala, hoje eu vou fazer o treino de equilíbrio, ou o teste de equilíbrio, o teste de força de membro inferior, o teste cardiorrespiratório, tudo isso. Como que eu vou fazer isso? Vamos falar, sobe e desce no step, segura para não cair, cuidado, deixa eu ficar do seu lado. Isso que traz segurança para o método de treinamento. Não é aplicar. Outra coisa que nós vamos debater agora é o quanto o profissional de educação física está despreparado para lidar com pessoas idosas. No último IBGE, aqui na nossa cidade, nós temos 12% da população que já alcançou a 60 mais, já alcançou, já é idoso, entendeu? Então, 12%. Agora, se eu perguntar para os senhores, qual é a instituição, qual que é o público que está preparado para receber uma pessoa idosa? Quem? Me fala. Nós hoje, não é uma crítica, é só uma reflexão. E o Brasil vai ficar assim, né, daqui uns anos, né? Não é só grupinho. A nossa pirâmide, ela dados, está não sendo é? revestida, né? Até comentei com o professor João outro dia. A nossa pirâmide etária, a base dela, ela já está lá no Já ápice. diminuiu, é. Já diminuiu. Então, como que nós, será que nós não estamos acompanhando todo esse processo de envelhecimento? Estamos displicentes a todo esse processo, não estamos preparados para lidar, porque público existe. Está faltando o profissional capacitado e inclinado para essa causa. Está entendendo? Porque muitas das vezes você preocupa, vou preocupar com uma performance, vou para competição, mas o público de pessoas idosas. Quando eu era estagiário ainda na academia, um ganchinho dessa fala aí agora, numa reunião, o coordenador da academia, ele chegou assim e falou, vou direto ao ponto, a vovozinha paga a mesma mensalidade que a gostosona. Sendo que a gostosona, ela vem pra cá pra alimentar o ego. E daqui a pouco ela vai embora. A vovozinha não, ela vai ficar aqui pra O sempre. resto da vida, até a morte. É um público surreal. Até a morte. Surreal. Ele é fiel, mais fiel que a sua esposa. É desse jeito. O convívio que ele tem, o apego, a paixão que ele tem por você dar resultado para eles, transformar pequenos movimentos dele, pequenos movimentos para eles é conquistas enormes, é como ganhar uma Olimpíada. Sim, sim. E eles são totalmente fiéis, assíduos, não te dá trabalho de reposição. Não precisa tu pensar que ele vai faltar por qualquer coisa. Atravessa a cidade para ir ter aula contigo, está no horário certo. Eu chegava para abrir o espaço, 6 da manhã, já estava cheio deles, entendeu? Então é um público muito assíduo. E eu lamento muito nessa questão da
do profissional não ter essa inclinação. Você tenta sensibilizar um aqui, sensibiliza outro ali, mas eles ainda não perceberam a importância do... Sensibiliza eles agora aí. Então, o apelo é esse, né? Para vocês que são futuros profissionais de educação física, não só na área da educação física, mas todos os profissionais que estão nos assistindo, tem uma inclinação um pouco maior voltada para o público de pessoas idosas. Porque agora, de fato, você tem que cuidar daquele que cuidou de você. Então, um pequeno movimento, como o professor Tiago falou, que você pode trazer esse movimento de volta, que foi perdido por causa do processo de envelhecimento, pode ser bem gratificante. Então, se você pensa em ter também um público fiel, um público assíduo, que você não precisa ficar cobrando mensalidade, pode investir nas pessoas idosas, que esse público não vai te largar. E eu vi um posicionamento de um profissional da fisioterapia que estava fazendo medicina e falou dessa área da gerontologia, né? E tem que ser um profissional que gosta de estudar, que saiba educar. Então tem um pouco não é a licenciatura, mas vem um pouco da educação. Tem que saber muito de saúde, muito de fisiologia, muito de patologia. Ele tem que ser um grande generalista. Além de saber conversar, ter as relações humanas, ter o convívio social. Então, você que procura uma oportunidade e está vendo uma oportunidade aqui, saiba que não é fácil. Porque tem que saber muito de fisiologia, muito de relações humanas, tem que ser um profissional completo. Complemente minha fala, por favor. O amor não é o suficiente. Né? Muita gente fala, eu amo o público idoso, eu amo as pessoas idosas, eu amo trabalhar, mas infelizmente não dá para sustentar só no amor. É preciso ter conhecimento sobre as doenças, né? E todas as doenças, né? Desde as doenças ósseas, cardíacas, respiratórias, neurológicas, metabólicas. Também tem que ter relacionamento interpessoal. Não dá para ser um profissional muito fechado, um profissional que não está disposto a ouvir, que muitas das vezes eles vão lá, já aconteceu demais comigo, eles não vão pela aula, eles vão só para conversar. E o quanto que você não aprendeu escutando eles, Will, que aplicou em outros. Sim, porque tem experiência, né? Experiência de vida. Vão reclamar do filho, vão reclamar do neto, vão reclamar do marido, da mulher, mas você tem uma oportunidade de ser um juiz de paz, né? Trazer paz, trazer uma reflexão para eles também. E mais aprendo eu, enquanto profissional que trabalha com pessoas idosas, do que ensino, porque eles não costumam dar conselhos errados, né? Porque já tem toda uma trajetória de experiência, de vida. E ele vai falando, meu filho, vai por aqui, vai por ali. Quantas vezes eu cheguei lá magoado. Te dão um atalho, né? Eles dão um atalho pra gente, né? Dão um atalho e até eu também desabafava com eles, por que não, né? Já que eles tinham essa cumplicidade, até eu desabafava com eles. Quantas vezes eu cheguei lá com muitos problemas e eles que foram o suporte, eles que foram a base, eles que foram a orientação. Problema familiar, em casa, todas as esferas, eles que dão direcionamento. Então, o vínculo é muito forte, a afetividade é muito forte. Então, vira de fato uma família. Deixa eu complementar aqui. Galera, essa parte de estudar é bem difícil, né? As pessoas vão falar, tem que gostar de estudar. Ser curioso também, né? Eu dou um exemplo como eu gosto muito da tecnologia. Então, tem alguns anos, vou dizer, acho que uns 7 anos mais ou menos que eu acompanho bem a tecnologia mais de perto e aplico, né? Na educação física. Hoje a gente está aqui com podcast, né? A gente tenta. A tecnologia ela ajuda isso, e ela na área da gerontologia dos idosos, ela acaba simplificando algumas coisas também, né, Will? Muito. E seja curioso, adentre e comece a estudar, né? Se atualizar. Não precisa você ser o doutor, o mestre, o PhD, o especialista para entrar na área, né?
Nossa área ela dá essa possibilidade de você começar a atuar, né, se envolver no ambiente, observar, começar a aplicar aos poucos e, consequentemente, se apaixonar pela área, né, que não tem como não se apaixonar Não tem e como. começar a desenvolver habilidades aí que você pode ter. E outro ponto que enriquece o profissionalismo, né, o profissional de educação física é a capacidade dele lidar com outros profissionais. O idoso que treina, ele tem um médico, ele tem um fisioterapeuta, um outro profissional da saúde, psicólogo. Então, assim, é o cuidado mesmo interdisciplinar, sério e interprofissional, interdisciplinar, né? Então, é um campo de oportunidades, mas não precisa estar totalmente preparado, precisa ter essa vontade de curiosidade, de humanização, Simplicidade. simplificar o processo e estar aberto a aparecer um caso específico, você tem que se debruçar, tem que estudar. Não é aquele caminho, né? Saber tudo para depois atuar. Vai entrando e vai investigando, vai entrando e vai investigando os casos. Você tem que saber onde procurar, onde investigar. E cada caso é um caso, né, Wilker? Não tem dois casos iguais, eu acredito. João, o importante também é falar sobre a oportunidade que esse mercado te proporciona, né? Porque, pensa comigo, as pessoas idosas elas já têm uma vida consolidada, né? Já têm uma profissão, já são aposentados, enfim, não tem mais, vamos usar assim, não tem mais para onde crescer, então eles já chegaram no ápice, né? Então eles são de todas as camadas. Conversamos disso hoje, né, João? Então, A idade que chega no ápice, né, do sim, conhecimento. sim, então são de todas as camadas sociais. Então, quando tu pesca, eu vou usar o termo pescar para ficar mais fácil, mais pedagógico, quando tu conquista esse aluno, tu vai entrar na família dele, tá entendendo? Então, ele vai querer que você faça parte do aniversário do neto, vai querer que você vá no batismo, Massa, muito massa. vai querer que você vá no culto, na missa, no velório. Então, tem que ser um profissional que está disposto. Então, velório, culto, missa, eu estava participando de tudo. E aí, quando você chega nesse nível, você é apresentado como se você fosse um semideus. Tá entendendo? Aí eles chegam, igual aconteceu comigo, a situação que eu fiquei até meio sem jeito, fui ao velório de uma cunhada do aluno idoso que ligou, que morreu, tá? Aquela lamentação toda. Professor, vamos no velório comigo. Massa, velho. Eu me arrumei, fui ao velório, cheguei lá no velório, o corpo tava lá. Tá lá estendido. Tava lá estendido e ele pegou no meu braço e saiu apresentando para todo mundo. Ó, o professor chegou, esse professor aqui que me aguenta, que não sei o quê. Enquanto isso, o corpo estava lá estendido. Então, é uma importância, é uma magnitude tão grande que eles depositam em você que às vezes você pensa, meu Deus, será se eu sou tudo isso? Será se eu fui o responsável por isso tudo? Então, muitas das vezes você nem pensa o tanto que você é importante para esse público que você é, entendeu? É a última chance de vida de muitos, é o profissional de educação física. Vai lá Eu cuidar. tenho um colega, são exemplos e exemplos que a gente pode estar dando aqui, né? Que ele virou sócio de um aluno que tinham 3 academias, né? E ele já estava assim, desacelerando e o aluno foi tomar conta das 3 academias. Assim, gerou uma confiança, né? Ele trabalhou, fez parte da vida, foi todo um acontecimento e esse aluno chamou ele para ser sócio, né? Um caso, um dos casos que você acaba sendo parte Sim, tão parte da família da pessoa que ela te chama confiança, para. né? Começa uma confiança, assim, que é imensurável. E a oportunidade, ela vem. Porque, como eu já falei para vocês, eles já chegaram no ápice. Então, financeiramente, não que nós estamos visando isso e falando sobre isso, mas essa é uma oportunidade financeiramente, eles já estão muito bem. E eles querem devolver
o que nós, a gratidão não fica só no valor da mensalidade, eles querem retribuir de alguma maneira. E também comigo aconteceu, eu tenho um aluno idoso, que ele não estava andando direito, trabalhamos a marcha, força, e ele tem uma rede de faculdade no Rio de Janeiro. A família dele tem uma faculdade no Rio de Janeiro, uma rede. Aí ele fez o cálculo, eu vendo ele contar nos dedos, tan, 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 tan. Aí ele virou e falou, professor, ó, eu te dou o curso de medicina, você vai estudar no Rio de Janeiro para você ser meu geriatra, porque ainda dá tempo, entendeu? Ele calculou em cima da idade dele a possibilidade de ele dar uma bolsa de medicina, eu ir embora, estudar, fazer, para depois retribuir o geriatra dele e da E família ele dele. ainda te pagar pra E ainda ganhar ia isso aí, né? pagar para isso. Então eu fiquei muito, claro que eu fiquei, na hora eu fiquei impactado, não dava para assimilar toda aquela oportunidade, mas por causa da família e tal, a gente precisa também pensar. Porque senão eu vivia só pulando de oportunidade em oportunidade. Né? Então são oportunidades que esse público te gera. E nessa linha, principalmente idosos, né? Você teve a oportunidade de empreender e também teve a oportunidade de atuar no ensino superior. Como que foi como que foi essa correria, essa loucura, mestrado, docência, empreendedorismo, concurso, como que era a sua rotina e que desenrolou, depois a gente vai chegar no onde você está hoje, né, onde você se alocou, mas como que foi esse processo de ir no velório, ir no batizado e ainda ter que terminar o mestrado e dar aula na faculdade, qual que foi a sequência de fatos aí, como que te permitiu ser o profissional que você é a partir dessas experiências, que foram inúmeras, né? Empreendedorismo, docência, prefeitura, estado, entre várias outras Pai, oportunidades. Pai, marido. ordenar isso é muito difícil até hoje, não é fácil, sabe? Colocar tudo no seu lugar, ter um momento com a família, um momento profissional, concurso, escolher o que fazer, tem que abrir mão de alguma coisa. Quem dera se eu pudesse abraçar tudo que eu queria. Por exemplo, o ensino superior foi uma oportunidade. Eu fiquei ali 5 anos. 5 anos? 5 anos no ensino, 5 anos no ensino superior. Então, foi uma oportunidade de crescimento, tanto para mim quanto para os alunos também, ainda mais com a disciplina que eu ficava, que era a disciplina da biológica, que eu tenho uma inclinação. E depois, né, o curso teve a grade da disciplina sobre envelhecimento. Né? Então, ali eu estava muito à vontade. Eu dou essa aula hoje. Tá? É muito bom. Eu estava muito à vontade. E aí eu tive que abrir mão por causa do concurso. Quando eu fiz o mestrado, minha filha tinha 3 meses. Então eu também pensei de não ir por causa disso. Mas aí minha esposa segurou as pontas, e aí fui. Sofri. Não po- Essa parte vai ser repetir sofrer. Não foi fácil. Não foi fácil, porque tem um custeio, tem despesa. É muito alto, distância, passava a semana lá. Comenta aqui em Brasília. Sim, o mestrado era em Brasília, embora que seja um pouco perto, mas eu tinha que pagar o professor para ficar no meu lugar, eu tinha que ficar uma semana fora, filho pequeno em casa, trabalho, estudo, então era muito difícil conciliar isso. E acaba que dá uma desanimada, né? Você vai para um ambiente que não é seu, que você não está acostumado, você se submete a muitas coisas, né? Financeiramente, você não tem pé para tudo isso, mas organizando um pouco daqui, um pouco dali, conseguimos vencer essa etapa do mestrado que foi desgastante. Financeiramente, fisicamente, psicologicamente, principalmente. Todas as esferas acabaram, assim. Zeraram espiritualmente por causa desse processo, mas depois é preciso passar pela dor, né?
Para ser vencedor, tem que passar pela dor. Tem que vencer a dor. E eu tinha isso, sabe? Teve um dia que eu estava lá em Brasília, agoniado com o trabalho, com o seminário, eu não sabia nada, nada, nada. Estatística, tinha disciplina de estatística. E aí o professor falou assim, faça não sei o que lá de regra. Só sei que tem que fazer risco de prevalência. Razão de risco tinha que ser. No meio dessa conversa tinha a regra de 3. E aí como eu nunca, João e Tiago, eu fui um aluno no ensino médio que eu tenho vergonha do aluno que eu fui. Porque assim, eu era tão tímido, tão retraído, que às vezes eu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para perguntar, e eu tinha vergonha de falar. Entendeu? Por isso que hoje eu ensino a minha filha, quando tiver uma dúvida, fala, porque vai ser importante. É isso aí, galera. Nosso estúdio é esse. Nosso Você já estúdio é um conhece. movimento puro. Nossos convidados, eles às vezes assustam até acostumar, mas é isso aí. Esse É um movimento. E aí eu tento ensinar isso, sabe? Porque é muito ruim você se retrair. Você tem que falar, tem que levar dúvida, tem. Eu não sei. Eu tô aqui na regra de 3 ainda. É porque passou o carro. é ecossistema. Na estatística, razão de risco. Aí o professor falou bem assim, a pessoa que não sabe fazer uma regra de 3, ele não tinha nem que estar sentado na cadeira do mestrado. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Liguei pro meu pai, pai do céu, tá acontecendo isso e isso. Meu pai falou na hora, larga tudo e vem embora. Sabe? Porque é um momento de dor, sabe? É um momento, para mim, foi muito constrangedor. Existiam aulas ali, que os alunos ficavam o tempo todo falando inglês, entre professor e aluno, e eu perdido, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tem que sair também da zona de conforto, né? Fui estudar inglês porque me submeti a essa maneira, fiquei constrangido, fui estudar inglês. Fui estudar um pouco de estatística porque isso me causou um pouco de constrangimento. Então, eu uso seguinte método. Se me constrange, eu tenho que ir lá, digerir e depois a minha vez de constranger. Tá entendendo? É a minha vez de constranger. Então, eu preciso, isso aconteceu em vários aspectos. Às vezes eu estudava para dar aula para um aluno. Um aluno que eu digo, tinha um aluno que gostava de constranger, de perguntar, de querer saber mais. E aí até fui um pouco ingrato ou talvez sem complacência, que eu ia lá só para dar aula para aquele aluno. Eu ignorava os 29, o resto, sabe? Porque se me constrange, eu também tenho que constranger. Mas não constranger com arrogância, não constranger com soberba, mas com conhecimento, né? De maneira que eu possa também conquistar a confiança desse aluno. Imagine você dando aula 6 meses para um aluno e todas as aulas têm aquele dissabor em questão de conteúdo. Então, se você não buscar esse aluno e conquistar ele logo nas primeiras vezes, você vai ter esse câncer intelectual aí para o resto da vida, entendeu? Então, eu sempre tive isso, tá incomodando. O que eu vou fazer para passar por cima disso e trazer a solução para isso? E aí, passou pelo mestrado, eu lembro, acompanhei um pouco da sua trajetória, e passei por isso, fiz mestrado, fiz doutorado, o Wilker comentava assim, aqui no hotel lá, que pelo amor de Deus, Era um motel, né, João? Era um pode eu ia falar resumir, aqui? Pode falar? Conheço. Pode falar. Aí assim, eu conheço, eu sei que hotel você ficou, também fiquei. Era mais barato, era o que o dinheiro dava, era o que a diária, mas eu coloquei na cabeça, Era não, perto. era perto, eu não estou aqui para ter uma vida de luxo, sabe? Mas quando você chegava da aula, você tinha que ir pro quarto, às vezes tinha um seminário, alguma coisa para fazer, você ia tentar estudar, mas não dava, por causa do barulho, dos gritos, da festa, da bagaceira.
O ecossistema O do ecossistema. ambiente ali era. E uma vez eu tive a audácia de reclamar na recepção. Eu tentando me concentrar para fazer um seminário e grito, parecer gato. Eu falei, não é gato. Tá errado isso. Não é, gato. Não é gato. Falei, moço, pelo amor de Deus. Tira esse gato do telhado aí, por favor, moço. Aí ela virou pra mim e falou, você entrou aqui sabendo disso. Entendeu? Aí eu fui embora pro quarto. E realmente eu sabia que lá não era um ambiente de descanso. Então eu tive que engolir essa pra cá, pra história, né? Aproveitar também. Aí é sobre isso. E uma coisa que quem não conhece esse cenário, né? Só para resumir um pouco com outra fala. Você vai para pós com coisa atrasada, aí deixa a coisa aqui atrasando, aí chega lá, você tem que recuperar o tempo. Na hora que você volta com coisa atrasada de lá e volta tentando consertar a coisa aqui. Então são assim, 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos para depois consertar tudo. Então, assim, só para resumir bem o que o Wilker disse, que muitas pontas ficam soltas durante o processo, né? A gente sempre está atrasado e não dá para... Só que a realidade não é nossa, né? A realidade de 90% dos estudantes de pós-graduação é essa realidade. Tá todo mundo buscando, tá todo mundo... É pesado para todo mundo. Virou uma bagunça, a vida virou uma bagunça. Mas tem que ter consciência, né? Eu preciso fazer, eu preciso passar por isso. Então, quando você entra sabendo que tudo pode acontecer, você entra com a cabeça mais firme, né? Não entra de peito aberto, igual teve um amigo que falou, tudo bem estourando, tudo assim no peito, e se lascou. Mas precisa passar pelo processo para entender. Mas não pode desanimar, não. Né? Não pode desanimar, isso não pode ser um empecilho, não pode ser um obstáculo para parar, você tem que passar por cima dele. Wilker, mediante isso tudo, tantas coisas, onde entra a atividade física aí? Atividade física, e aí, e a saúde? 100%? Tá nas coxas, como praticante, seus conselhos, histórias, e aí? Bom, a atividade física ela entrou depois, né, do ensino médio na minha vida, que eu comecei a conversar com as pessoas e sempre gostei do esporte, embora que não tive iniciação esportiva, não tive nada disso. O famoso a base, galera. Não teve a base, ele não teve a base. Eu tive tudo errado, movimento todo errado. É o esporte que eu gosto, que é o primeiro, né? Eu gosto de vários esportes, mas o que eu gosto mesmo é o voleibol. Tudo errado, passo errado. Só no sorriso. Daquele jeitão, galera. A galera do vôlei vai entender. Passo errado, passada errada, tá tudo errado, sabe? Tá tudo certo. E tá tudo E certo. tá tudo certo, ó, vamos entendeu? jogar. E O aí importante é a bola no chão. eu gosto muito do esporte e foi o esporte que trouxe essa pegada da qualidade de vida, de mudar a vida das pessoas. Eu sou um praticante fiel, sou um praticante assíduo de várias modalidades, religiosamente. Eu tenho a minha rotina de exercícios físicos, que eu não abro mão por qualquer coisa, né? Então, meu pastor que não esteja me ouvindo, o dia que tem culto, se eu ver que está no programa fazer uma atividade física, eu dou preferência para atividade física, porque eu sei dos benefícios, não que o culto não traz os benefícios, é claro, né? Mas eu sei que se eu estiver estressado, vou para o meu programa de exercício físico, volto mais relaxado. Então, de maneira religiosa, eu sou praticante do exercício físico, da atividade física. Uma alimentação saudável, tenho uma alimentação saudável, então já consegui colocar isso na minha rotina. E eu sou muito daquele que tem que pregar o que vive, né? Não adianta eu falar, talvez eu esteja aqui ou fazendo vocês ganharem seguidores ou deixar de seguir. Aqui é o momento, aqui é o momento. Seja Ou sincero. deixar de seguir, mas eu sou eu não tem como eu pregar aquilo que eu não vi. Né? Então, se eu falar,
vai fazer um exercício físico, vai fazer um treino de força, vai fazer um pilates, vai fazer um exercício aeróbico. Como que eu vou convencer o meu aluno ou a pessoa que está ali sob o jugo da minha disciplina daquilo que eu não faço, né? Então eu preciso primeiro dar o exemplo, né? Então para mim é muito fácil dar o exemplo porque eu sou do movimento, né? Vocês me conhecem, sabem que o tempo todo eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. O dia que não dá para fazer nenhuma atividade física, eu já fico me sentindo culpado, não é o certo, porque tem dia que dá e tem dia que não dá, mas eu já fico ali um pouco pesaroso, um pouco pesado por não ter dedicado pelo menos um tempo de movimento. Sem falar nos benefícios, né, que traz de maneira física. E também eu tenho uma filosofia que eu preciso ser a pessoa idosa que eu prego o tempo todo, então eu quero chegar aos 90 com todas as capacidades funcionais e cognitivas possíveis. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu plantar, né? Não tem como chegar lá e querer colher algo que eu não plantei. Como que eu vou plantar? É cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo, cuidando dos meus exercícios físicos, que não pode abrir mão de forma alguma. É, você começou a responder a minha pergunta que estava engatilhada aqui. A partir dessa convivência com os idosos, a partir desse conhecimento fisiológico, de saúde, de educação, conhecimento de mundo, como que você tem a atividade física, atividade cognitiva, o cuidado com a saúde, com o estresse, para plantar hoje, para colher lá na frente. Então, o que você faz que é específico, já pensando estrategicamente lá na frente, e aí já fica uma dica para quem está nos seguindo, que eu uso muito isso. Eu estava conversando com o Thiago, teoricamente, o profissional intelectual vai chegar no ápice aos 60, 65 anos. Só que às vezes chega lá sem um corpo que suporte uma jornada de trabalho intelectual. O intelectual é dependente da saúde, uma diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, principalmente central, vai influenciar negativamente no sistema nervoso central. A gente está discutindo um livro, né? Chama Mente Afiada. Fica a dica. Mente Afiada. Estava até aqui, tá ali, tá atrás da câmera. Mente Afiada, que vai tratar justamente isso, né? As pessoas chegam com 65 anos e no auge da produtividade intelectual, que não é a produtividade de produzir, de fazer, de botar a mão na massa, mas de contribuição social e etc. Então, como que você une tudo isso? Eu também faço isso, mas você que vai relatar, eu tenho minhas estratégias. Como que você une tudo isso para o que você espera de você, do seu corpo, da sua profissão? Como que você está trabalhando ali para chegar aos 60, aos 80, até onde você está? O que você tem a longo, médio, longo prazo, a longo e a longuíssimo prazo? Entendi a pergunta. João, eu tenho uma esposa Ela pode estar vendo isso agora. que ela é muito, muito brava, sabe? Eu fico. Só ele que tem esposa brava. Eu fico assim. Ela é muito disciplinada. Muito. Vocês não conhecem, não, assim, porque ela é de pouco social, assim. Ela tem o mundo dela, sabe? E ela projeta muito o envelhecimento. Apesar que eu sou profissional que trabalha com envelhecimento, eu que sou profissional que está ali o tempo todo falando, mas de tanto vê-la nessa perspectiva, quando eu tiver com 30 eu quero fazer isso, 40 isso, minha filha já vai fazer isso, eu não quero ter essa doença, eu não quero. O tempo todo, falando. Aí cuida da alimentação, tudo bem separado, minha filha vai comer esse é bom para o homem, esse é bom para a mulher, vitamina, um monte de coisa. Aí
Aí eu comecei a absorver. Embora que eu já sabia muita coisa na teoria, só que o nosso campo teórico, ele não pode ficar muito distante do prático, né? Muitas das vezes o profissional fala isso é bom, 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 mas cadê que ele faz, né? Então ela tem uma rotina de leitura, de exercício físico, de meditação, de ouvir música. Então uma coisa que eu admiro nela é que ela sempre preservou as músicas clássicas, porque com o passar do tempo, vai chegando tanta música, tanta informação, ela meio que isola isso do campo dela e ela tem a playlist dela, playlist que vai remeter um momento bom da vida, uma experiência boa. Às vezes eu duvido se tem uma paixão. Eu fico pensando, será se é isso aí? Mas eu deixo, sabe? Mas eu vejo que faz bem. Faz bem pra ela. Faz bem pra ela, sabe? Ela E pensa. acaba refletindo Sim, o respinga ambiente aqui, dela, né? né? Respinga aqui. Não entra. Influenciado pelo ambiente que ela gerou. Sim, não entra. Alguns alimentos não entram na minha casa, né? Eu também não julgo. Ah, não vai entrar, eu quero comer. Então eu acabo que um camaleão naquele ambiente. Então eu agradeço muito a Deus por isso, porque ao invés de eu, enquanto profissional, proporcionar esse ambiente, eu tenho esse presente que é o ambiente que ela proporciona. Então, muita coisa é preservada lá nas 4, dentro da nossa casa, que não deixa, e quando percebe, no caso da minha personalidade, que gosto muito de estar, né, gosto muito de fazer, gosto muito de participar, quando ela percebe que alguma coisa já